te ouvir. Assim como Samuel, ele disse: fala, Senhor, que teu servo ouve. Toca-me. É tão bom sentir o abraço do Pai. Independente das situações, das questões, dos altos e baixos que nós passamos na vida, Ele sempre pertinho. E coisa boa é quando nós seguimos ali Tiago, que nos fala: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Nos acheguemos a Deus. A Bíblia nos fala: conheceis, prossigais, conhecer o Senhor. Ah, meu Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois perto estás. Ainda que eu ande bem no meio das tempestades da vida,
todos os dias, até a consumação dos séculos. E com isso nós temos a certeza que Ele nunca nos deixou e nunca nos deixará. E porque Ele venceu a morte através da ressurreição, só Ele é santo, só Ele é digno, Ele é exaltado. Vamos adorar essa noite. Majestade, Santa Majestade.
mal tem que fugir, a opressão tem que fugir, a enfermidade tem que fugir, a tristeza tem que fugir. Aonde o teu sangue passa, todo o poder das trevas tem que sair, todo desânimo, todo cansaço, nós repreendemos pelo poder que há no sangue do Cordeiro. Passa o teu sangue, Pai, passa o teu sangue, Pai, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, em todo o nosso ser. Passa o teu sangue, passa do teu sangue, Pai, sobre os umbrais espirituais desta igreja, da comunidade Shalom, ó Deus, da vida de cada um, esteja onde estiver, que nesse instante seja alcançado pela graça do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, passa do teu sangue, ó Deus, sobre cada casa, cada família aqui. Ó Deus, nós invocamos a tua presença, nós invocamos, Pai, o teu poder, nós invocamos a tua graça, o poder que quebra todo jugo, toda opressão, toda maldição. Oh, aleluia! Ó Deus, bendito é o teu nome, aceita, Senhor, a nossa adoração, e como Davi nós dizemos, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia, Pai. Todo o nosso ser se prostra diante do Senhor nesta noite, para reconhecer que tu és o Senhor, que tu és o nosso Deus. Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor, ó Deus, por esta equipe, ó Deus, que nos conduz neste louvor. Obrigada, Pai. Ó Deus, nós oramos, ó Deus, em especial pela vida do Samer, ó Deus, pelo seu TCC que ele e o Mike estão fazendo, os seus colegas. Ó Deus, oramos para que esta noite seja produtiva. Ó Deus, tu sabes que eles têm um tempo limitado, ó Deus, mas que o Senhor possa estar renovando, restaurando as forças dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que toda a pressão na mente deles, todo cansaço desapareça. Ó Deus, que o Senhor faça milagres. Nós abençoamos o trabalho dos teus filhos, Pai, e declaramos a vitória do Senhor, ó Deus, na vida deles e neste trabalho que eles têm a realizar até amanhã, Senhor. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Ó Deus, colocamos, Senhor, a continuidade deste culto diante do Senhor, para que o Espírito Santo possa continuar conosco, falando aos nossos corações, tocando-nos, corrigindo-nos, ó Deus, porque nós queremos fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode deixar aqui à frente, e que o Senhor abençoe a cada um dessa noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, várias irmãs, e o irmão Edivaldo também, estiveram ali no lado dos idosos, né? E o trabalho continua. Alguém quer compartilhar alguma coisa sobre esse trabalho? Ou alguma outra experiência? É muito bom. Pode ser em 2, 3 palavras. Difícil, né? Mas 3 frases. Compartilhar esse trabalho é muito bom. Temos os irmãos que têm estado aqui conosco, né? Esqueci o nome agora. É Cleverson e a Roseli, né? Acho que os irmãos já conhecem, né? Eles são vizinhos da irmã Marta, do irmão Luiz. Sejam bem-vindos mais uma vez, amém? Temos a Fabíola, que tem estado aqui, que o Senhor possa abençoá-la poderosamente, amém? Alguém quer compartilhar uma experiência, um testemunho? A nossa irmã Silvana.
Temos a irmã ali conosco, né? Agora que eu vi. A paz, irmãos. Eu tenho uma bênção muito grande para contar. Para vocês pode até parecer pouca coisa, irmãos, mas para a gente que vive a situação é algo muito grande, é algo grandioso mesmo. Nós estávamos na usina hoje e já fazem mais de 8 dias. Dia 25, o último dia que a usina moeu. E hoje a usina moe para se manter, para manter os funcionários, né? Para a gente se manter. Então não moe para lucrar nada para ninguém, é para a gente mesmo. E a questão climática e a questão também de cana, a distância de deslocamento da cana estava dificultando um pouco a situação. Choveu muito e nós não temos recursos para ficar parando e moendo, porque é um gasto muito grande você partir uma planta industrial da dimensão que é São Fernando. Nós estávamos juntando um bagaço, porque a gente não parte sem energia, a gente precisa de energia para partir. E a gente não pode pegar a energia da concessionária, porque a gente consome muita energia. E é uma multa muito grande você ficar utilizando a energia da concessionária. Então a gente utiliza, mas em situações mínimas, né? E nós tínhamos uma única cartada para partir a planta hoje. Nós tínhamos um montinho de bagaço que nós fomos comprando. Tem uma cana que está no pátio estocada para moagem. E a gente não podia errar essa partida. E choveu muito, o bagaço que a gente tinha estava muito molhado. A umidade no bagaço para partir uma caldeira em torno de 50 e 55. Nós estava dando 68, 72. Então, com esse bagaço, com essa umidade, você não parte uma caldeira para gerar energia, para partir a planta, para produzir algo, para pagar o nosso salário. E nós tivemos uma reunião ontem e nosso gerente falou que nós não poderíamos errar. Se nós errássemos, o risco da gente não ter o nosso salário esse mês seria muito grande. E 4 horas da manhã, decidi não partir a caldeira. Mesmo com umidade alta, assim, fazendo umas misturas, né, de bagaço. E quando nós chegamos, 7 horas da manhã, a caldeira ela tem uma pressão de 100 quilos, né? Ela não estava passando de 30. Com apenas 80 quilos você consegue gerar energia, tocar vapor para a turbina e a turbina gerar energia mecânica e energia elétrica. E foi um momento muito difícil que nós passamos ali. Quando foi 10h30 da manhã, a caldeira continuava com 36 quilos e o nosso bagaço já tinha ido todo embora. E a gente tinha passado a manhã inteira tentando fazer a usina levantar, a caldeira levantar e não tinha. E eu fui almoçar e na hora que nós estávamos voltando ao almoço, foi almoçar às 10h30. Eu vi que a caldeira, ela abafou, ela deu uma fumaça preta, assim, ou seja, o bagaço estava tão úmido que ela perdeu pressão e ela desarmou. E naquele momento, assim, eu fiquei muito triste e eu comecei a orar. Falei, Deus, o Senhor é o Deus de poder. O Senhor fazer essa caldeira, o Senhor tacar fogo nessa caldeira, isso não é nada para o Senhor. Porque o Senhor é o Deus de todo o universo. O Senhor mandado fogo do teu Espírito nessa caldeira, para essa caldeira esquentar e para essa caldeira gerar vapor, não é nada. E eu fui orando, declarando o poder de Deus, declarando o fogo de Deus naquela caldeira. Irmãos, eu fui orando e eu senti o poder de Deus. E por um momento a planta parou, a moagem parou, tinha um canavieiro tombando, bem na moeda, ele parou tudo, irmãos. Naquele momento eu vi que tinha parado tudo mesmo. E eu não aceitei. E eu comecei a orar, Senhor, manda fogo nessa caldeira, Senhor. Fogo vindo do céu nessa caldeira. E eu comecei a clamar fogo do céu. Irmãos, quando eu entrei no COB, que é na central de operação, eu veio de encontro o líder que estava lá no comando, né, e ele falou assim, ó, nós estamos na concessionária, nós já estouramos o pico várias vezes, já passamos do pico, vamos pagar a multa. Eu falei, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Isso era quase 11 horas da manhã. Desde as 4 horas da manhã, tentando levantar a caldeira. Irmãos, quando foi 11h50 da manhã, a caldeira, ela estava com 80 kg de pressão e o gerador na barra, e nós já estávamos produzindo a nossa própria energia para a glória do Senhor. Naquele momento ela não parou ainda, para a glória do Senhor, porque Deus é fiel. Gente, que milagre! Milagre. Glória a Deus! Não é só Daniéis, não. São as Silvanas por aí que fazem gerar as caldeiras. Glória a Deus! Amém? Mais alguém? Glória a Deus!
Irmãos, eu sei que um dos propósitos que eu fiz esse essa entrega ao Senhor, eu tenho alcançado. Hoje eu passei uns 40 minutos, eu estava falando de Jesus para alguém. Já 2 pessoas que antes não me ouviam, e não vou estar falando quem, né? Mas uma pessoa que eu tentava falar há muito tempo, e essa pessoa parou, conversamos bastante, ela me ouviu, e ela disse assim: puxa, mas eu admiro mesmo a sua coragem, o que Deus tem feito. E é uma pessoa daqui da rua, e essa pessoa disse: eu sou muito católica, mas um dia eu vou lá. Eu vou lá um dia. Eu falei: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem uma semana, né, que eu fiz essa entrega. E um dos meus propósitos era esse: Senhor, eu quero falar de Ti, porque hoje em dia está tão difícil a gente falar. E as pessoas falam: mas por quê? Eu só digo: para a glória do Senhor. Eu agradeço a Deus por esse privilégio. Amém? O irmão Edivaldo vai estar trazendo a palavra? Amém. Hoje tinha vários pregadores. Antes era o Wilson, depois tinha o Paulo, aí hoje ele está recebendo visitas. E eu falei: não, vou levar uma palavra. Agora no final da tarde, o irmão Edivaldo, eu falei: você tem uma palavra? Ele falou: tenho. Eu falei: glória a Deus, porque senão eu ia pregar sobre Daniel outra vez. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Tudo vem dele, né? Tudo que temos e tudo que somos é para a glória dele. Nós cantamos aqui Majestade Santa. Cantamos no começo que dá vontade de adorar o Senhor. E cantamos também que se Deus comigo está, eu não preciso temer absolutamente nada. E o Espírito Santo me estrava no meu coração para que eu veja a majestade santa de Deus. A primeira música fala sobre adoração, e que nós olhamos para a adoração como um cântico, apenas como um cântico. Para nós, a adoração é estarmos aqui com uma música bem alta, também faz parte. Eu gosto muito de orar com louvor alto, música alta, mas muitas vezes, na maioria das vezes, nós associamos que adorar a Deus, adorar o Senhor, é através de música, só com música. Mas o Espírito Santo ministrou meu coração que adorar o Senhor principalmente através da prática da justiça, através de praticarmos a verdade de Deus, a justiça de Deus. Então toda vez que nós praticamos a justiça de Deus, nós podemos dizer, aí nós conseguimos ver a majestade de Deus, e nós podemos dizer que verdadeiramente eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Então, praticar a justiça de Deus fala de uma transformação, porque quem nós éramos e quem nós somos, e quem nos conhece, quem conhece, poderia dizer, cada um de nós aqui sabe quem nós éramos antes e quem nós somos hoje. É claro que nós ainda estamos em um processo de uma caminhada, onde nós sabemos que nós já somos vencedores segundo a palavra de Deus, e nós cremos nisso. Nós já tomamos posse, já nos apropriamos daquilo que é nosso, daquilo que nos pertence, por direito, por herança, que é a nossa salvação. Nós sabemos que a salvação é pela fé. Efésios 2:8 diz assim, que pela graça sois salvos mediante a fé. Mas para a santidade requer algo a mais. Ou seja, às vezes nós falamos assim, mas eu não preciso fazer absolutamente nada, porque é pela graça. Sim, a salvação é pela graça, mas a santidade requer um esforço.
A santidade requer que eu faça alguma coisa, ou seja, eu preciso fazer algo para que eu venha em Deus, em Jesus, adquirir a santidade do Senhor. Aí eu preciso me esforçar, eu preciso fazer algumas coisas, eu preciso renunciar a algumas coisas, eu preciso deixar algumas mazelas, deixar alguns pensamentos, deixar algumas coisas que eu fazia outrora ou antigamente para me tornar uma nova criatura e para que eu possa dizer assim: eu me tornei santo em Jesus, porque é nele que nós somos justificados. A nossa justificação é por causa dele. Nós não merecemos absolutamente nada, porque diz assim que a salvação que Deus já liberou para cada um de nós é pela graça. Aí eu volto a repetir, mas para a santidade não. E eu quero estar falando um pouquinho hoje, vai ser bem breve, mas eu quero estar falando sobre a renovação de mente e sobre a santidade. O que Deus requer, o que nós precisamos fazer para que alcancemos a santidade a qual Deus se refere. A Bíblia diz assim: sede santo porque eu sou santo. Teve um tempo da minha vida que eu achava assim que quando eu lia esse versículo, dizia assim, dizendo assim: sede santo porque eu sou santo, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Eu achava que eu teria que me santificar para mim ver Deus, né? Quando na verdade depois faz sentido, mas eu entendi também que a santidade nossa vai fazer com que as pessoas vejam Deus em nós. Através da santidade do Senhor em mim, vai fazer com que as pessoas vejam Deus em mim, vejam Deus em nós, em cada um de nós. Por isso nós precisamos ter uma mudança de comportamento, uma mudança de mente. Então eu queria ler inicialmente um versículo está no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 27. Quando Deus nos exorta à santidade, Ele dá uma ordem. Efésios 4, versículo 27. Quando Deus ele fala para nós exortação à santidade, ele fala sobre esse versículo. Depois nós vamos estar lendo outros, mas eu quero iniciar falando sobre esse versículo. Todos acharam? Amém. Diz assim: não deis lugar ao diabo. Amém? Quando Deus ele nos fala com respeito à nossa santidade, Ele fala assim: não deis lugar ao diabo. Tem um versículo que diz assim que a Bíblia diz assim: o vosso adversário ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí fala assim: não deis, e aqui Efésios diz assim: não deis lugar ao diabo. Então quando nós lemos esse versículo dizendo assim: não deis lugar ao diabo, isso quer dizer que o diabo ele só vai agir, ou ele só age, se ele tiver uma base, se ele tiver uma legalidade na nossa vida. Porque a ordem do Senhor é: não deis lugar ao diabo. Irmãos, nós sabemos que tudo aquilo que contraria, que é contra a palavra de Deus, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, pensamos, a maneira que nós agimos ou reagimos a determinadas situações, ela pode ou não contribuir para que nós tenhamos uma vida enlaçada ou enredada ou presa às coisas deste mundo, às coisas dessa terra, onde o diabo vai ter a base legal, onde ele vai ter a legalidade, a brecha para agir na nossa vida. E o Senhor diz assim: não deis lugar ao diabo. Tem muitas formas de nós darmos lugar ao diabo. A primeira delas, como cristãos, nós sabemos que o pecado. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Livro de Isaías.
E a Bíblia fala assim que, não que Deus não possa agir, mas a Bíblia diz assim que Deus fica impossibilitado de agir quando nós estamos na prática do pecado ou praticando o pecado. Então essa é uma base ou um lugar que nós damos para o diabo agir através do nosso pecado. Mas eu quero ler um outro versículo que está no livro de Romanos, para depois nós voltarmos para cá. Eu gostaria de que vocês lessem comigo Romanos capítulo 12. Romanos 12, verso 2. Você já sabe o que está escrito. Romanos 12, verso 2 diz: e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu estava meditando como é que eu muitas vezes dou lugar ao diabo. Eu hoje pela manhã eu disse assim para os irmãos assim que eu tenho momentos assim que eu sinto uma dificuldade para orar. Aqui, às vezes eu estou orando e eu vejo que a minha mente começa a vagar. A minha mente começa a ir para lugares que não deveria. Porque quando nós separamos um momento, quando nós nos expomos a servir a Deus, a fazer a vontade de Deus, ou reservamos um tempo para ouvirmos Deus, porque na verdade, na maioria das vezes, nós queremos só falar com Deus, quando na verdade nós precisamos ouvir Deus, falar menos e ouvir mais. Mas eu estava orando ontem e de repente a minha mente começou a vagar. E então eu comecei a dar lugar ao diabo, porque, irmãos, às vezes nós achamos assim que é só através de algo que eu faço de errado, ou de um pensamento errado, é onde eu abro brecha, ou é onde eu dou lugar para Satanás. Mas não é somente nisso. Eu estava orando, buscando a presença de Deus. De repente a minha mente vagou, e de repente a minha mente foi para um serviço. De repente a minha mente saiu daquilo do espiritual e veio para o natural, veio para um pensamento de coisas assim que aparentemente é coisas boas, são coisas a fazer, são coisas assim que eu preciso fazer, que eu precisava fazer, mas a minha mente naquele momento ela se desligou, se desconectou de Deus e veio então para as coisas daqui da terra, para as coisas que eu teria que fazer. Então naquele momento eu percebi que eu tinha dado lugar ao diabo. A minha mente vagou para aquilo ali. Eu fiquei observando, falei assim: meu Deus, nem neste momento eu consigo honrar o Senhor. Nem neste momento de oração eu consigo honrar o Senhor. Porque às vezes, Jesus falou certa vez assim: vós me honra com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. E eu aqui adorando o Senhor, falando com o Senhor, não ouvindo, né, falando com o Senhor, e de repente a minha mente foi para as coisas, os afazeres. Eu falei: Senhor, me perdoe por desonrar o Senhor. Eu disse para os irmãos de manhã que na mesma hora eu tenho por hábito de fazer isso. Às vezes, quando a minha mente sai, quando a minha mente desconecta, eu pego e já repreendo em nome de Jesus. Eu falei assim: Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito esse pensamento. Eu falei: Satanás, saia da minha presença com todos os seus demônios. Todo pensamento lançado contra a minha mente agora, seja lançado por terra em nome de Jesus. Eu falei: Senhor, eu me conecto com o Teu Espírito Santo agora. Somente o Senhor tem liberdade para falar comigo. E naquele momento, irmãos, assim, eu até falei para os irmãos hoje, eu tentei voltar ao pensamento anterior, mas eu não consegui. A minha mente foi levada, nesse momento, cativo ao Senhor Jesus. Eu tenho experimentado isso, eu tenho feito esse teste muitas vezes, muitas. E fazer como diz, é impressionante, mas dá certo. Essa oração funciona. E o inimigo, ele perde
ele perde a ação na sua mente. Ele é obrigado a sair. E aí você volta. Eu fiquei pensando, assim, meu Deus, se nesse momento eu não consigo honrar o Senhor, aí às vezes eu quero honra, né? Porque é tão chato quando você vai conversar com alguém. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, você está empolgado com aquilo que você quer falar com a pessoa. Eu não sei se isso acontece só comigo, mas às vezes você vai conversar com uma pessoa e de repente você está conversando com a pessoa está aqui fazendo um negócio, não tem nada a ver. Às vezes a pessoa está... É chato, né? Aí você fica sem graça e fala assim, cara, parece que não está nem aí para aquilo que eu estou falando. Assim, tipo assim, entra no ouvido e sai no outro. Eu não sei se é porque eu sou homem e porque dizem, né? Eu não acredito muito nessa tese de que o homem só faz uma coisa só, de que o homem não consegue prestar atenção em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Isso é um dizer, eu não concordo com isso. Está amarrado em nome de Jesus. Eu não aceito isso, não recebo. E que nenhum homem aqui receba em nome de Jesus. Mas é chato você conversar com a pessoa vira as costas e você tá falando. Aí você fala assim, poxa, é uma desonra, né? Você se sente desonrado. Assim, poxa, assim, não está dando crédito para aquilo que eu estou falando. Então eu fiquei imaginando assim, Deus, e como que o Senhor vê então? E como que o Senhor vê diante dessa situação? Meu Deus, eu falando, dizendo eu que estava falando com Deus, mas só que a minha mente estava vagando, ou seja, os meus lábios estavam honrando o Senhor com os meus lábios, mas no meu coração estava longe. E aí o Senhor falou assim, a mente é um campo de batalha, e você precisa renovar a sua mente. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e eu fui ler novamente esse versículo. E depois o Senhor falando sobre o processo onde o processo que nós encontramos pela frente na nossa caminhada rumo à santidade. Porque uma coisa é a salvação, outra coisa é a santidade. A santidade nós estamos a cada dia. A salvação nós já recebemos de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé. É claro que eu preciso perseverar, eu preciso continuar. Eu não posso retroceder, eu não posso voltar atrás. Mas eu quero ler ainda com vocês, quero voltar lá em Efésios, capítulo 4, por gentileza. Onde eu quero falar mais um pouquinho sobre Efésios 4. Efésios 4, a partir do 17, agora eu quero ler um pouco mais alguns versículos, que vai se encaixar naquilo que nós falamos agora sobre a renovação da nossa mente, da necessidade que nós precisamos a cada dia de renovar a nossa mente. Diz assim que, o subtítulo diz assim, a santidade cristã oposta à dissolução. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros.
Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. E não entristeçais ao Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Irmãos, quando nós nos deparamos aqui com... Claro que não é segredo para ninguém, não é segredo para mim, não é segredo para você. Nós sabemos exatamente o que nós precisamos fazer. Conhecendo um pouquinho do Evangelho, conhecendo a graça de Deus, a misericórdia de Deus que foi derramada sobre nós através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós sabemos o que havemos de fazer, o que precisamos fazer, mas que muitas vezes por falta de sabedoria nós não fazemos, muitas vezes por falta de empenho nós não fazemos. Como eu comecei dizendo que Deus nos exorta, ou Deus nos dá uma direção para que nós não demos lugar ao diabo, ou seja, não deis lugar ao diabo. Ele não perde a oportunidade, ele não vai perder a oportunidade. E como nós vemos aqui, tudo aquilo que está numa velha criatura, é o que nós lemos aqui, que ele começa falando, dizendo assim: isto, portanto, digo e testifico que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do vosso coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para com avidez, cometendo toda sorte de impureza. Nós sabemos que a Bíblia diz assim no Evangelho de João, a primeira carta de João, diz assim que aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando, ele não vive na prática do pecado. E quando Deus ele nos dá essa direção para que nós não venhamos dar lugar ao diabo, ele está dizendo assim, aquilo que nós já ouvimos por parte de Jesus, quando ele diz aos discípulos: olha, orais, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, para que você não seja enganado, para que você não caia na tentação. A Bíblia diz assim que nós somos tentados sempre pelo mau desejo do nosso coração. O coração do homem, ele precisa, quando nós falamos coração, falamos de um todo, né? Nós entendemos que o coração um todo não é o músculo, a carne em si. Nós estamos falando de um todo que precisa ser tratado, que precisa do Senhor, precisa do Espírito Santo a cada dia em nós, para que haja uma transformação. Então, quando eu pratico a justiça de Deus, quando eu ando em retidão, em integridade, porque às vezes nós olhamos para aqueles homens, Daniel, Jó, Noé, que a Bíblia diz assim que eram homens íntegros, retos. Então nós olhamos, parece que esses homens eram seres somente espirituais, porque nós achamos que a integridade está ligada a alguém que não andou na terra, porque nós achamos que às vezes está muito distante de nós a integridade, a retidão, quando não é verdade. Porque quando a Bíblia diz assim, sede santos, ou sede santo, porque eu sou santo, Deus está falando assim, é possível você ser santo, é possível você andar em santidade, porque senão Deus não falaria isso.
Mas como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir chegar a esse grau de santidade? Às vezes nós olhamos para Paulo, às vezes nós gostamos mais de mencionar Paulo, né? Porque Paulo, a Bíblia só relata que ele perseguia os cristãos, e depois da perseguição ele cai do cavalo, e ali ele vai até a casa de Ananias, e depois dali há uma transformação na vida dele, como se fosse no piscar de olhos. A gente acha que é assim, mas quando nós olhamos para a história de cada um dos discípulos, segundo discorre a Bíblia, nós vemos que não foi assim, não foi no abrir e piscar de olhos. Nós sabemos que Jesus, no dia que estava sendo preso, onde veio os sumos sacerdotes para prender Jesus, os soldados, Pedro, que tinha caminhado com Jesus todo o tempo, naquela hora ele arranca de uma espada e corta a orelha do servo, do sacerdote de Malco. Então nós vemos assim que Pedro ainda não estava totalmente transformado, Pedro estava passando por um processo. Assim nós hoje continuemos em um processo, onde na busca dessa santidade a cada dia. Mas para que isso ocorra, nós precisamos ter um posicionamento, segundo a direção de Deus, transformar a nossa mente, não nos conformar com aquilo que nos prega, com aquilo que nos é ofertado, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos, porque hoje é muito fácil. Naquela época era fácil, hoje eu creio que hoje é muito mais fácil ainda de nós nos desviarmos do caminho do Senhor. Às vezes nós temos propostas muito boas, oferendas muito boas para a carne, e quando nós não estamos em espírito, nós caímos nesse engano e nós achamos que aquilo ali está vindo de Deus. A Bíblia diz assim: andeis em espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Irmãos, um relato de uma pessoa que tem a velha natureza e de uma pessoa que tem a nova natureza, nós encontramos no livro de Gálatas, capítulo 5, onde nós vemos sobre as obras da carne. Nós vemos ali que as obras da carne falam exatamente de uma mente não transformada, ou de uma mente cauterizada, uma mente que continua presa no pecado. Irmãos, eu creio sim, que ninguém vive no pecado porque ele quer em si. Eu não creio, porque se nós olharmos com os nossos olhos naturais, nós falamos que aquele que está no pecado, ele está porque quer. Mas se nós formos olhar com os olhos espirituais, que é com o olhar que Deus quer que olhemos para as pessoas, nós vamos ver que a pessoa, ela está presa. Talvez você pode dizer assim: não, mas você acabou de falar que precisa se fazer alguma coisa com relação à santidade. É verdade, eu não estou contradizendo o que eu disse antes, eu estou dizendo que por si só, a Bíblia diz assim, que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas eu julgar as outras pessoas é fácil, e eu falar do outro é fácil. Eu sempre acho uma saída para o irmão, ou seja, sempre o problema do irmão é fácil de resolver. O meu não, é mais difícil. O meu, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou enfrentando, você não sabe o que eu aguento dia após dia no meu trabalho, na minha casa. Você não sabe como que é a minha esposa, você não sabe como que é meu marido. Por isso é que você está falando isso. Mas, irmãos, como a Bíblia diz assim, que no livro de 1 Coríntios capítulo 4, verso 4, eu até quero ler com vocês. Eu acho que é 2 Coríntios, tá? Eu não.
2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, toda vez que alguém está na prática do pecado, nós sabemos que é uma pessoa cega, ele continua cego. Deus desse século cegou o entendimento. Às vezes nós falamos assim: não, mas a pessoa já esteve na igreja, a pessoa já veio na igreja e ela teve uma experiência com Jesus. Eu não estou dizendo que nós não pecamos. Antes que você pense e fale, eu não estou dizendo que nós não pecamos, mesmo assim, quando nós, depois de conhecermos ao Senhor Jesus, nos entregarmos a Ele, nos rendemos a Ele. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Deus desse século cega o entendimento. Quando a pessoa volta atrás, quando a pessoa volta na prática do pecado, você vê que realmente tem algumas coisas que precisava ela fazer. Porque não basta mais o que Jesus fez. O sacrifício de Jesus foi perfeito? Foi. Mas e por que a pessoa está presa? Por que a pessoa continua laçada ao pecado? O Deus desse século cegou o entendimento. Andeis em espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Toda vez que eu pratico a justiça de Deus, toda vez que eu ando em retidão e integridade, de mim mesmo eu não consigo. Nós não conseguimos de nós mesmos, mas vem o nosso esforço, a nossa busca, a nossa dedicação pelas coisas de Deus. Qual tem sido o meu posicionamento? Qual tem sido a minha vontade? O que tem prevalecido? A vontade de me dobrar diante da palavra de Deus, diante dos ensinamentos de Deus, ou os prazeres da carne? A vontade da carne. Irmãos, eu creio que todos aqui me conhecem. Sabe quem eu era e sabe quem eu sou. Estou buscando a cada dia melhorar. Pela fé eu vou alcançar. Ou seja, não, pela fé eu já alcancei. Pela fé eu já alcancei a perfeição em Cristo, a justificação em Cristo. Mas todos sabem que um dia eu voltei atrás. Eu sentia alegria, eu orava, eu buscava, como se fosse aquilo para mim, se fosse aquela água a qual Jesus se referiu àquela mulher samaritana. Eu buscava com aquela sede aquela água, eu buscava, mas um dia eu me afastei, um dia eu voltei atrás, porque tinha algumas coisas que a minha carne impedia. E é natural, irmãos, é natural que quando eu me afasto de Deus, eu dou então uma brecha, eu dou então o lugar que Jesus falou na palavra, o que o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo fala aqui: não deis lugar ao diabo. Eu dei um lugar, uma brecha para o diabo agir. Eu gostava de beber. E como que eu gostava de beber? Muito. Falasse do churrasco, de uma bebida, era comigo mesmo. E quando eu me afastei, de Jesus, eu voltei a beber com vontade mesmo. Só que chegou um ponto que o Espírito Santo me convenceu que eu não podia mais continuar daquele jeito, que eu tinha que fazer uma escolha: ou ele ou o mundo, ou a luz ou as trevas. Foi quando então eu pedi para o Senhor, falei: Senhor, tira de mim esse desejo que não parte do Senhor, que não vem do Senhor.
eu clamei ao Senhor para que o Senhor me tirasse. Eu me posicionei, eu me esforcei, eu precisei fazer um esforço, e o Senhor tirou. Mas houve uma entrega por minha parte. E eu posso dizer para os irmãos que só eu sei, e quem convivia comigo sabia como que eu gostava de beber. E eu falo para os irmãos assim, parece que foi como arrancar de dentro de mim. Eu falei: Senhor, arranca esse desejo pela bebida, pela cerveja. E o Senhor arrancou do meu coração. Arrancou, irmãos. Hoje eu posso ver a pessoa tomando cerveja, para mim não faz diferença nenhuma. Eu posso estar no lugar onde as pessoas tomam, para mim não faz diferença nenhuma. Mas eu falo porque eu gostava de fazer isso. E eu gostava antes, e depois, quando eu me afastei de Jesus, eu gostava muito mais ainda. Eu voltei a beber muito mais ainda. Mas o Senhor arrancou esse desejo do meu coração. Mas eu precisei fazer algo, eu precisei estar disposto a deixar aquilo. Eu precisei dizer: Senhor, eu tomo um posicionamento de não mais estar, pelo menos no começo, nos lugares onde eu sabia que ia ter esse tipo de pessoas a qual eu estava acostumado a fazer parte. Eu falei assim: não, eu preciso evitar, eu preciso fugir desses lugares. Eu preciso fugir de algo que pareça ser mal. E foi quando o Senhor trabalhou na minha vida. E a partir daí eu fechei essa porta, eu deixei de dar lugar ao diabo. Mas nós só damos lugar quando nós nos afastamos de Deus, quando nós retrocedemos, quando nós paramos de ler a Bíblia, quando nós paramos de buscar, quando nós paramos de jejuar. Porque quando nós jejuamos, nós não mudamos nenhuma história, nenhuma situação, muda nós. Quando eu jejuo, nós entendemos que há um desejo muito maior pelas coisas de Deus, porque o nosso espírito sobressai, a nossa carne ela fica então enfraquecida. Vou usar esse termo. A nossa carne ela fica fraca e o nosso espírito sobressai. Ou seja, nós não ficamos mais na balança, na igualdade, mas o nosso espírito sobressai. E aí nós voltemos a buscar as coisas de Deus. E só assim nós conseguimos sair de determinadas situações onde muitas vezes nós nos encontramos. Mas eu quero voltar, para finalizar, eu quero voltar um pouquinho no livro, agora não, indo para frente um pouquinho, porque eles são em Coríntios, em Gálatas, para mim finalizar falando sobre Gálatas capítulo 5, falando sobre o que eu já coloquei, o que eu já frisei aqui, sobre o retrato de alguém que continua dando o espaço, dando lugar ao diabo, e de alguém que foi transformado, de alguém que mudou completamente a sua mente. E eu quero começar falando sobre as obras da carne. Diz assim: diga assim: digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esse é o retrato de alguém que ainda não permitiu que o Espírito Santo o transformasse.
ou que não tomou a decisão de mudar sua mente. Então esse comportamento é um comportamento de alguém que é uma nova criatura. Então se alguém pratica todas essas obras aqui, segundo está escrito, não herdarão o reino de Deus. Mas 22, falando sobre uma nova criatura, falando sobre alguém que tomou a decisão de seguir a Jesus, seguir uma caminhada com Jesus, abandonando todas essas coisas que ficaram para trás, que para a carne era boa, é agradável. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. Amém? Então é isso que eu queria deixar para vocês, para mim também, é claro, primeiramente a mim, porque a cada dia eu tenho que continuar vigiando, para que eu não abra uma porta, para que eu não dê lugar ao diabo, para que eu venha ser tentado pelo mau desejo do meu coração. Então eu tenho que buscar cada dia viver, andar em Espírito, para que as obras, ou para que o fruto do Espírito esteja em mim, para que o fruto do Espírito esteja em cada um de nós. Amém? Eu quero orar nesse momento, amém? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, te louvar, te exaltar e te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra é verdade, Senhor, e, ó Deus, querendo, ó Deus, eu ou não, crer, Senhor, esta é a tua verdade. Querendo eu ou não, Senhor, ó Deus, aceitar, esta é a verdade. Ó Deus, ela prevalecerá, ó Deus, para toda a eternidade. A tua palavra diz, Senhor, passarão os céus e a terra, mas a tua palavra, Senhor, não há de passar. Ó Deus, nós cremos no que está escrito na tua palavra. Ó Deus, nós cremos porque tudo é verdade. E nós queremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo nos capacite, meu Pai, a andarmos, ó Deus, em Espírito, ó Deus, para que nós não venhamos, ó Deus, a cair, ó Deus, no engano, na tentação, Senhor, ó Deus, de voltarmos atrás, de retroceder, ó Deus, de fazermos, ó Deus, aquilo, ó Deus, que não agrada o Senhor, ó Deus, entristecendo o teu Espírito Santo, ó Deus, que habita em nós. Nós queremos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, alegrar o seu coração, Pai. A tua palavra diz que nós precisamos alegrar o Senhor, alegrar o coração do Senhor a cada dia, Pai. É isso que nós buscamos, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, que a tua palavra, Senhor, nesta noite, ó Deus, aqui lida, mencionada, ó Deus, falada, Senhor, ela venha, ó Deus, cumprir o feito pela qual o Senhor já enviou, meu Pai. Ó Deus, que, ó Deus, não seja apenas este momento, meu Pai, mas que ela venha, Senhor, ó Deus, produzir, Senhor, ó Deus, no nosso coração, fruto digno de arrependimento, Pai. Ó Deus, daquilo que ainda, Senhor, ó Deus, por um motivo ou por outro, nós ainda praticamos, meu Pai. Mas nós pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude e nos capacite, Senhor, neste momento, meu Pai. Ó Deus, nos momentos mais difíceis, Pai, nos momentos, ó Deus, que, ó Deus, venhamos, ó Deus, a pecar, Senhor, a falhar. Ó Deus, que o teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, a resistir, ó Deus, a toda e qualquer, ó Deus, situações, ciladas de Satanás, em nome do Senhor Jesus. E que esta palavra, Senhor, liberada, Senhor, ela continue, ó Deus, ministrando, ó Deus, aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, encontre, meu Deus, a liberdade, Senhor, ó Deus, sobre a tua verdade, Senhor, para ministrar nos nossos corações. E nós abrimos, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, a nossa mente, Pai, para que o teu Espírito Santo, Pai, possa operar em nós, ó Deus, e através de nós. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Se você reconhece que tem uma área da sua vida que você precisa ser transformado. O irmão Edvaldo, ele disse que ele tinha desejo de tomar cerveja, de beber. Até que um dia ele viu que aquilo era um lugar que ele dava ao inimigo. Primeiro a gente tem que ver, reconhecer, para pedir ajuda. Pode não ser na área de vícios.
Eu mesmo, enquanto o irmão Edivaldo estava falando, eu pude lembrar que a minha reação quando alguém me fecha no trânsito não é boa. Quando chega uma toqueira assim que me dá um susto. E eu sei que isso, muitas vezes, entristece o coração de Deus. E eu já tomei uma posição. Eu vou entregar, estou entregando isso ao Senhor, e eu quero uma renovação na minha mente. Porque enquanto não tiver uma renovação na mente, significa eu me posiciono, em nome de Jesus, a partir de hoje, contra essa minha atitude. Sabe, é você tomando uma posição contra você. Ao invés de outra pessoa se levantar contra você, você se levante e diga: não, julgue, eu estou julgando a mim mesmo. Eu preciso julgar a mim mesmo, porque só quando eu julgo a mim mesmo é que eu vou encontrar aqueles lugares que eu estou dando ao inimigo. E os lugares que eu dou ao inimigo, geralmente em primeiro lugar é na mente. Transformai-vos hoje, a ordem do Senhor é: transforme-se agora pela renovação da sua mente. Renove a sua mente, tome uma atitude. Vários irmãos aqui que, para estarem aqui, fizeram um esforço quase que sobre-humano. A irmã Silvana está ali, né? Dante mamasse o bebê novinho, o outro ali, o irmão André. Pôs fogo na caldeira e está aqui. Por quê? Porque se ela fosse obedecer ao cansaço do corpo dela, ela não viria de jeito nenhum. Mas ela tem a sua mente renovada e ela tem feito um propósito diante do Senhor, de servir e de adorar. E se ela estiver com vontade ou não, sentindo ou não, ela está fazendo isto. E aí as suas emoções, o seu espiritual, vai seguir a decisão da sua mente. Então, nesta noite, eu quero convidar, você não precisa nem dizer, aqueles que reconhecem que necessitam e que descobriram uma área que você, a partir de hoje, você vai tomar uma posição firme e dizer: Deus, renova a minha mente, porque eu estava com uma cegueira espiritual, eu estava obedecendo ao que eu sentia, eu estava achando que eu não tinha condições de me libertar, mas o Senhor me diz que conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livres. Eu quero que você venha aqui à frente e outros irmãos vão ajudar orando, impondo as mãos, e vamos te ajudar em oração. Vamos orar uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço o irmão Robson que tem filmado toda semana, né? E a gente pode ver essas palavras depois. Que Deus o abençoe poderosamente. Amém? Eu quero pedir que os irmãos, os obreiros aqui, venham me ajudar em oração. Amém? Bom, qualquer um pode orar por outro. Vem aqui Marili, o Wilson, vem o Edivaldo, vamos impondo as mãos. Pode vir, irmãos. Pode vir Carla, Fabiana. Vamos orar pelos irmãos. Se você quiser perguntar a área, pergunta. Se não, né? Ora, irmão André, se puder, está aqui. Então vamos orar agora. Amém? Pode perguntar ao irmão qual é a sua necessidade, ou simplesmente orar. Glória a Deus. Senhor,
creio que Deus está agindo e libertando aqui poderosamente, amém? Tem mais algum pedido de oração? Estava grávida, que ela veio num dos chás. Sim. A mãe dela está com câncer em fase terminal, está internada no Cacentes. Eu disse que nós estaremos orando para ela. Ontem a pastora Valdete mandou um pedido para mim de um moço que está internado, descobriu 5 tumores e é filho único, sabe? Então hoje, irmãos, a situação que a gente vive é Anderson, o nome dele. Já pediu para estarmos orando. Hoje ela não pôde vir, já está viajando, não deve ter chegado, né? Então vamos estar orando. Como é o nome dela? Cecília. E por esse moço Anderson. O Frank e o Fabrício. Vamos levantar um clamor pelo Frank e pelo Fabrício. Não consegue o quê? Vencer o vício de drogas. O pai de um amigo. Ai, que haja libertação de vidas, né? Que haja poder de Deus. Depressão. Vamos ficar de pé e vamos clamar por essas vidas. Vamos clamar, irmãos. Senhor, nós clamamos, Pai. Ó Deus, colocamos essas vidas, a vida do Anderson, Deus, a vida da colega da Silvana. Deus, colocamos, Senhor, ó Deus, a vida do Fabrício, ó Deus, a vida do Juninho, a vida, ó Deus, de cada um ali do lado, da tua filha, do Frank, Pai. Senhor, em nome de Jesus, clamamos a tua misericórdia, clamamos a tua libertação, clamamos o teu poder sobre estas vidas, Pai. Em nome de Jesus, clamamos, Senhor, o teu poder sobre a Shirley, essa outra amiga da IB, esses espíritos de depressão que caiam por terra. Oh, Pai, clamamos a tua bênção pela vida, Senhor, dessas pessoas que estão com câncer. Tem misericórdia, tu és poderoso, nós sabemos disto. Oh Deus, que estas vidas venham a se quebrantar, venham, Pai, a crer no teu poder, para serem salvas, para serem libertas, para serem curadas. Oh Deus, nesta noite nós clamamos a tua misericórdia sobre a vida de cada um deles, Pai. Cada um deles, toda depressão, toda opressão, todo poder do inimigo, nós ordenamos que recue em nome de Jesus. Toda pressão sobre aquele pai de família que vive nas drogas, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia daquele homem. Oh Pai, que aquela opressão naquela mente caia por terra e ele seja liberto para a honra e glória do nome do Senhor. Meu Deus, nós entregamos, Pai, ó Deus, a vida de cada jovem, a vida de cada criança, de cada adolescente, a vida de cada pai de família desta igreja, de cada mãe de família. Entregamos, Senhor, a vida de cada um, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a andar nos teus caminhos, a viver sem dar lugar ao inimigo, a viver a tua verdade. Ó Deus, vem nos ajudar, nos proteger. Protege, Pai, aqueles que ocupam cargos, ó Deus, que, ó Deus, geram periculosidade. Meu Deus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. Ó Deus, nós oramos e declaramos a tua bênção e o teu poder. Aleluia. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Vamos levantar um clamor pelo Brasil. Eu creio que a votação ainda está em andamento. Vamos levantar um clamor, clamando a misericórdia do Senhor por esta nação. Oh Pai, Senhor, a tua misericórdia, a tua mão de poder, ó Deus, esteja ali naquele Supremo Tribunal. Que haja, Pai, a justiça do Senhor, que não prevaleça a injustiça no nosso país, que não prevaleça a falcatrua, que seja por terra esmagada, ó Deus, toda astúcia de Satanás em fazer
seu erro. Deus, dá-nos um novo tempo neste país e desperta, Senhor, desperta a tua igreja, ó Deus, para nós te buscarmos com todo o nosso coração. Ó Deus, obrigada por mais uma noite na tua presença, quando podemos celebrar o teu nome, quando podemos, Pai, cantar altos louvores a ti, quando podemos declarar que tu és majestade santa, quando podemos te adorar, ó Deus, com todo o nosso ser. Ó Deus, obrigada, Senhor. Ó Deus, nós declaramos a cobertura do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, sobre esta igreja. Dizemos: Satanás e todos os seus projetos contra este lugar estão quebrados, estão frustrados, porque neste lugar prevalece a vontade de Deus, prevalecem os desígnios de Deus, e tudo aquilo que o Senhor determinou para que acontecesse nesta igreja acontecerá. Vidas serão salvas, transformadas. Teu poder, ó Deus, se manifestará sempre neste lugar, e o nome do Senhor Jesus Cristo sempre há de ser exaltado e honrado neste lugar. Aleluia, Pai. Te damos honras, te damos glórias, te damos louvores. Obrigada, Pai. Obrigada. Leva-nos, Pai, debaixo da tua graça e da tua unção, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.